A história de O Poderoso Chefão todo mundo conhece, né? É icônica. Mas a genialidade, a verdadeira mágica, está no jeito como ela foi construída. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos desconstruir só o primeiro capítulo do livro do Mário Puzo para entender como, em tão poucas páginas, ele conseguiu levantar um mundo inteiro. Um universo com regras próprias, moeda própria e, o mais importante, um sistema de justiça totalmente paralelo. Então vamos lá. Antes mesmo da história começar, de verdade, Puzo já joga na nossa cara a chave de tudo. Essa frase do Balzac é ela que dá o tom. Ela já estabelece o tema principal, sabe? Aquela linha fininha que separa a riqueza do crime. O poder que é legal do poder que não é. É em cima dessa ideia que todo o mundo dos Corleone vai ser construído. E como é que a gente entra nesse universo? A porta de entrada não é o poder, não. É a necessidade. É o desespero. O mundo do Poderoso Chefão é mostrado pra gente pelos olhos de pessoas comuns, gente com problemas que o mundo oficial, ou mundo da lei, da ordem, simplesmente não consegue ou não quer resolver. Olha só o primeiro caso, Amerigo Bonacera. Ele é o primeiro que a gente conhece. Um cara que acreditava na justiça americana, sabe? Mas o que aconteceu? O sistema falhou com ele, e feio. Humilhou o cara. Os homens que desfiguraram uma filha dele saíram do tribunal rindo, com uma sentença suspensa. Dá pra imaginar? A frustração do Bonacera mostra uma rachadura gigante no sistema. E aí fica a pergunta, né? Pra onde a gente vai quando a lei te deixa na mão? Depois vem o Johnny Fontane. Famoso, rico, mas a vida dele tá um caos, um desespero total, tanto profissional quanto pessoal. A carreira dele, indo pro buraco, o casamento é um desastre e, para piorar, ele não consegue um papel num filme que poderia salvar tudo. O mais interessante aqui é perceber que nem todo o glamour de Hollywood, nem todo o dinheiro resolve o problema dele. Isso mostra que existem diferentes tipos de poder, né? E por último, tem o Nazorin, o padeiro. O problema dele parece mais simples, mas para um cara comum é impossível de resolver. Ele só quer que o futuro genro, o Enzo, não seja deportado para a filha dele poder casar com o homem que ama. É um problema de burocracia de amor de família. E para resolver isso, precisa de uma influência que, convenhamos, um padeiro não tem. Então a gente tem o Bonacera, o Fontane e o Nazorini. Um que é vingança, o outro a carreira de volta e o terceiro que é o futuro da filha. 3 problemas completamente diferentes, mas uma única solução. E todos eles vão para o mesmo lugar, um casamento. Porque nesse mundo que estão apresentando pra gente, existe um tipo de tribunal supremo. Uma fonte de poder que atua exatamente onde a justiça normal não chega. O Poderoso Chefão. E é aí que a gente chega no centro de tudo, no coração desse universo, o casamento da Connie Corleone. É nessa festa que a gente vê as duas caras do poder da família, assim, escancaradas. Do lado de fora, o que a gente vê? A fachada. Uma festa enorme, alegre, cheia de gente, música, comida, vinho. É a imagem que eles querem passar. Uma família feliz, generosa, que faz parte da comunidade. É o show para todo mundo ver. Mas aí, a gente vai pro lado de dentro, para um escritório escuro. E lá, a história é outra. Ali a gente vê a verdadeira natureza do poder dos Corleone. Enquanto a festa tá rolando lá fora, Dom Vito Corleone, o chefão, tá trabalhando. Ele não tá comemorando, não. Ele tá ouvindo os problemas das pessoas e fechando negócios. Esse contraste entre o dentro e o fora é genial, porque já mostra tudo sobre como esse mundo funciona. E bem no meio disso tudo tem a grande questão, a sucessão. Quem vai assumir quando Dom Vito não estiver mais no comando? Ele tem 3 filhos e o futuro da família inteira tá nas mãos de um deles. Cada um ali representa um caminho totalmente diferente pro Império. Vamos dar uma olhada rápida neles. Primeiro, o Sonny. Pura força, puro coração, mas cabeça quente, zero paciência. Depois vem o Fredo. Ele é leal, obediente, um bom filho, mas falta aquela pegada, sabe? Aquela força para liderar. E por fim, o Michael, um mais novo. Inteligente, calmo, igual o pai. Mas ele quer distância de tudo isso. Ele rejeitou a família. A diferença do Michael para os irmãos é gritante. Ele é um herói de guerra americano, estudou em faculdade de elite e aparece no casamento com a namorada americana, a Kay, que não tem nada a ver com aquele mundo. Ele fica de longe, se distanciando de propósito, enquanto os irmãos estão lá, no meio do furacão. Ele é o estranho no ninho, o cara que não quer fazer parte, mas que, sem saber, é o destinado a herdar tudo. Ok, mas como é que esse poder todo funciona na prática? Não é com contrato assinado, não é com lei. É baseado em algo muito mais antigo, muito mais profundo.
É um sistema de favores, de respeito e, claro, de dívidas. E as regras, mesmo não estando escritas em lugar nenhum, são bem claras. Primeiro passo: não se chega oferecendo dinheiro. Oferece-se amizade. Segundo, respeito. Tem que tratar ele como Don Corleone, como padrinho. E o mais importante de tudo, o terceiro passo: se aceitar o favor, aceita-se uma dívida. Uma dívida que um dia, e esse dia pode nunca chegar, vai ser cobrada. E o jeito como o Dom concede esses favores é uma verdadeira aula de poder. Para o padeiro Nazurini, por exemplo, a solução vem da influência política dele, não tem a ver com dinheiro. Agora, para o rapaz que precisava de $500, o Anthony Coppola, aí a coisa muda. O Dom faz questão de transformar aquilo num gesto de generosidade pessoal. Ele até pega $100 emprestado do advogado para inteirar a quantia. É puro teatro. Ele não está só resolvendo um problema, ele está criando um laço de lealdade. E quem ajuda a administrar tudo isso? O Tom Hagen, o consigliere. E tem um detalhe aqui que é fundamental. Ele não é siciliano. Ele é alemão-irlandês, um filho adotivo. Ou seja, ele é o cara de fora, dentro do círculo mais fechado de todos. E isso dá para ele uma visão diferente. A lealdade dele não é de sangue, é de gratidão. E isso, de certa forma, o torna o mais leal de todos. Tudo isso, no fim das contas, volta para aquela primeira pergunta. A pergunta que o Bonacera trouxe lá no começo. Qual a diferença entre o que diz a lei e o que é justiça de verdade? O que acontece quando essas duas coisas não andam juntas? Então vamos voltar para o caso do Amerigo Bonacera, o primeiro cara da fila, para a gente ver como o pedido dele é resolvido. Porque a resposta diz tudo sobre a filosofia do Dom. Essa bronca que o Don Corleone dá no Bonacera é basicamente a tese de todo o poder dele. O erro do Bonacera não foi querer vingança, não. O erro dele foi ter procurado a justiça do governo antes de procurar a justiça do padrinho. Ele não mostrou a lealdade, a amizade, que o sistema do Dom exige como primeira regra. E aí vem o arremate final. O Dom concorda em ajudar. A justiça dele vai ser feita. Mas ele deixa claro, não é por dinheiro, é por amizade. A partir daquele momento, Bonacera tem que ser amigo do Dom. E mais, ele agora deve um favor. Ele acabou de entrar num mundo novo e já entrou com uma dívida. Quando a gente termina de ler esse primeiro capítulo, a sensação é que a gente não conheceu só o começo de uma história. A gente foi completamente mergulhado num universo. É por isso que essa abertura é, sério, uma obra-prima. Uma aula de como construir um mundo e contar uma história de forma eficiente. Pensa bem, em um único capítulo, o Puzo já define o conflito central, apresenta todos os personagens que importam, as relações entre eles e ainda explica as regras sociais, políticas e até econômicas desse submundo. E o melhor de tudo, ele faz isso de um jeito super natural, só mostrando os problemas e as ações dos personagens. É o famoso mostre não conte, na sua melhor forma. E para fechar fica uma reflexão, né? O livro não está glamorizando esse mundo, muito pelo contrário. Ele o apresenta quase como uma consequência inevitável. O que a obra do Puzo sugere é que um poder como o dos Corleone não nasce do nada. Ele cresce justamente nas rachaduras de uma sociedade que promete justiça para todo mundo, mas na prática só entrega para alguns. Então, a pergunta que não quer calar é: quando as instituições falham, o surgimento de uma figura como o poderoso chefão é só uma possibilidade ou é algo inevitável?